Porte de arma para sargento do exército. A maioria das pessoas que passam num concurso para polícia, para militar, seja da aeronáutica, do exército, em algum momento, a grande maioria, vai querer ter sua própria arma, vai querer andar com a pistola, que são coisas que o civil não consegue com muita facilidade e é um benefício que se tem de estar nesse tipo de profissão. Mas como é que funciona? Vamos lá, eu vou primeiro falar como funcionava, como funcionou depois do como funcionava e como mudou depois. Como assim, Garo? Que rolo? É porque assim, existia a realidade no governo Lula, pré-Bolsonaro, antes do Bolsonaro lá, no governo Dilma, na verdade não no governo Lula, né? No governo Dilma, Michel Temer e tal. Depois vem a realidade com o decreto do então presidente Bolsonaro, e agora uma outra realidade com o presidente Lula, novamente. E isso é muito importante, porque não sei se você sabe, quem regula as atividades das Forças Armadas é a União, e quem comanda a União é o presidente da República. Então logo, muitas das vezes com um decreto ali, ele muda completamente a realidade que você está vivendo. E isso é importante saber. Vamos lá. Porte de arma lá no passado. Você tinha o oficial, ele chegava na OM e ele solicitava a compra de determinado armamento, porém o comandante ele não podia negar. Por exemplo, ele não podia chegar simplesmente e dizer, pô, não, ele tá pedindo e eu vou dizer não. Pô, Gabriel, então pra que pedir? Porque ao comandante ele tinha o poder-dever, vem lá do princípio da legalidade, o interesse público, a indisponibilidade do interesse público. Naquele momento o comandante ele é um agente público, ele é um grande agente público administrativo. E com essa solicitação vinha o poder-dever dele, ele tinha o poder e dever de fazer algo, não era discricionário. Na administração pública existem poderes discricionários, onde a lei deixa o camarada escolher dentro dos limites que ela impõe. E, por exemplo, você pode escolher a multa que você vai dar entre 10% a 20%. Então isso é um poder discricionário. E existe algumas coisas que não são discricionárias. Apareceu X, você tem que fazer Y. Então apareceu um pedido de um oficial, o comandante ele tinha que olhar um rol de coisas lá, ele está respondendo um IPM, ele está respondendo algum processo criminal, enfim. Então, diante desse rol, se todas as respostas, por exemplo, forem negativas, não, ele não está respondendo nenhum IPM, não está respondendo nenhum processo criminal, o comandante ele não podia escolher, não, mas eu não acho que ele é um cara bom, não. Da cabeça do comandante, não, eu acho que ele é um cara meio ruim, não vou dar esse porte pro oficial, não. Eu acho que não é o caso, eu não quero me estressar com um cara, com um oficial recém-formado com arma. Ele não tinha essa discricionariedade. No entanto, pro praça existia. Pro praça, o comandante ele simplesmente podia escolher não ceder determinado armamento. E isso... E o praça ele só podia... Então, calma que senão eu vou pular etapas. E o praça o comandante ele escolhia, tipo assim, não, eu não vou dar arma para lobo. Eu não vou dar arma para ninguém, então eu não vou dar arma para nenhum praça terceiro sargento, ou seja, praça não estabilizado, tá? Não é qualquer praça, é praça não estabilizado. Então, geralmente, ali o terceiro sargento. Então, o terceiro sargento não vai ganhar arma no meu comando. Em compensação, chegava outro comandante e dava para todo mundo. O cara acabou de chegar e já ganhava a arma. Pega a arma aí que eu sou um cara que libera tudo minha arma. Então, esse é o poder discricionário. O comandante poderia escolher, a lei permitia o comandante escolher dar ou não dar aquele armamento para aquele militar com base nos critérios que ele achar melhor. E claro, existia também o rol do qual, não, eu quero dar o armamento, mas o cara tá respondendo IPM, aí a lei já não deixava, entendeu? O limite da legislação. Beleza, rapaziada. Então assim era a realidade lá no governo Dilma, governo Temer, enfim, nos governos anteriores aí com o Estatuto de Desarmamento e tudo mais. Além disso, o terceiro sargento, o camarada não estabilizado, não podia pegar só podia pegar calibres permitidos. Então, na época, só podia pegar, no máximo, a mais forte que ele podia era 380. Então, ele não podia pegar uma pistola 9mm. Ok, vem o governo Bolsonaro e tudo muda. E ele diz o seguinte, a partir do governo Bolsonaro, tanto o oficial quanto o praça não estabilizado não interessa. O cara é alguém que tem estabilidade assegurada, ou seja, um cara que passou em concurso público, então não incluía o CFST e nem o STT, o sargento temporário, técnico temporário, e nem o curso de formação de sargento temporário, né, o sargento temporário lá do quartel.
Então, se você fosse oriundo de concurso, que tem uma estabilidade assegurada, há uma possibilidade, uma expectativa de direito, uma expectativa de estabilidade, por causa do seu concurso público, no caso, terceiro sargento de carreira, ele entrou no mesmo rol dos oficiais e dos estabilizados. Então, podia sim comprar 9mm, poderia comprar calibres não permitidos, né? Calibres que são restritos, calibre restrito, e além disso, o comandante não tinha mais a discricionariedade. Mas o que começou a acontecer? Abusos de autoridade muitas das vezes eram vistas. E por que abuso de autoridade? Porque o comandante ele não tinha discricionariedade de dizer não. E ele falava não. E ele achava artifícios para isso. Gabriel, qual comandante? Pô, cara, não cabe aqui a mim falar. Eu tô citando algo, não tô dizendo um caso concreto. Tô falando coisas que eu ouço da minha turma, que eu ouvi ao longo dos anos na minha turma, de pessoal tendo problemas com determinados comandantes, que eu nunca perguntei o nome, não quis saber o nome, até para evitar calúnia, injúria, difamação, e não cabe aqui falar também. Eu tô falando coisas que são boatos, tá? Então, coisas que eu ouvia da minha turma, então você toma como verdade ou não. Eu acredito que seja verdade. Até porque era mais de uma pessoa falando isso, várias pessoas reclamando. Então, muitas das vezes os caras negavam, só que a lei não permitia que se negasse. Para você negar um porte de arma a um sargento, você tinha que bater diversos requisitos. Igual era do oficial. O cara tá respondendo IPM? Não. O cara tá respondendo processo criminal? Não. O cara já foi preso, já não sei o que, e tal. Tá em comportamento mal? Não. Então pegava todos esses não, o comandante não podia negar. E ele negava alguns, tá? Não são todos, são casos raros. Eu imagino que sejam casos raros, assim, porque eu mesmo só me deparei com comandantes que seguiram a legislação, graças a Deus. Eu não tive esse problema. Minha realidade, eu cheguei na tropa em 2020. 2020 eu fiz a solicitação da compra do meu armamento, eu comprei uma 9mm e o comandante permitiu normal para todo mundo, recém-chegados, terceiros sargentos, que a gente chama de lobos, né? Lobinho lá, recém-chegado. E comprei o armamento. Gabriel, mas mudou o governo Bolsonaro, mudou o decreto? Mudou o decreto. E agora a 380 também é calibre restrito. No entanto, isso não mudou. Tá lá ainda escrito que o porte de arma para quem tem estabilidade assegurada. Então não é quem tem estabilidade, é estabilidade assegurada. Se você tem estabilidade assegurada, logo um terceiro sargento de carreira que não é estabilizado, ele possui essa expectativa de direito, ele possui essa estabilidade assegurada. E por isso é importante você entender essas nomenclaturas. Que muitas das vezes, outra coisa, eu não acho que também não acho que em grande parte houve, no período ali do Bolsonaro e até hoje, isso acontece até hoje, porque como não mudou, que houve abuso de autoridade dolosa. Eu acredito que houve culposa por falta de conhecimento e assessoramento, inclusive. Por falta, às vezes, de assessoramento das próprias pessoas em volta. Então, não, o cara realmente acha que não é o caso, dá um armamento para um cara recém-formado. Eu também acho que não é o caso, por mais que eu ficaria muito puto se acontecesse comigo. Mas, parando para pensar do lado do comandante, você tem um jovem de 22 anos. O cara é muito novo e você não sabe nada sobre ele. O cara tá lá, ele pode ser um cara de festa, como eu conheci diversos caras, eu mesmo fui um cara de ir muito pra festa, mas eu conheci muitos caras dentro do quartel que viviam com pessoas muito ruins, que viviam com pessoas, que se envolveram com pessoas envolvidas com droga e tal, não necessariamente que ele fosse alguém envolvido com droga, mas tinha essas pessoas em volta. Então esse cara com armamento, ele é facilmente roubado, ele é facilmente ele pode ser influenciado a fazer alguma coisa de errado, podem pegar o armamento dele. Então muita gente, cara que leva muita mulher para casa, acaba cara descuidado, deixa o armamento em qualquer lugar. Então, cara, armamento não é uma brincadeira, não é algo muito sério e requer muita cabeça. E no exército entra pessoas muito novas, Eu, por exemplo, tenho 27 anos, muitas das vezes tem cara passando na polícia agora com a minha idade e é considerado um cara novo na polícia, por exemplo, e agora que ele vai ter a formação dele, depois de um tempo que ele vai comprar o armamento dele, que ele vai ter o armamento dele com ele, e eu já tô quase 10 anos de exército, Eu sou do concurso de 2017, eu tô com 8 anos de exército já, faltam 2 anos para bater 10 anos de exército. Então, você é muito novo, eu tinha
cara, sei lá, eu tinha 21 anos, nem lembro mais, quando eu comprei meu primeiro armamento. Então é complicado e eu entendo a visão dos comandantes, porém existe a legislação e ela tem que ser cumprida, existe um poder dever, o comandante ele não tem esse poder discricionário. Então hoje em dia é assim que acontece. Se você quer saber como é o porte de arma hoje, você pode sim comprar uma 9mm, você pode sim comprar uma 380, porque quem tem estabilidade assegurada pode isso, desde que bata determinados rolos para o comandante. Se o comandante, ao ver seu pedido de comprar um armamento, vê que você está respondendo IPM, barro. Vê que você está respondendo processo criminal, barro. Vê que você está no comportamento mal, barro. Então é assim que funciona hoje. Se você gostou do conteúdo, quer ter mais conteúdo como esse vídeo é uma resposta de um comentário, de um ou dois comentários, eu acho que teve mais de um comentário perguntando sobre isso. É o tipo de coisa que eu não consigo responder no comentário, porque é muito extenso, como vocês podem ver, já temos em quase 11 minutos de vídeo, e eu não costumo cortar o vídeo mesmo, termino de gravar, já mando pro YouTube. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer saber alguma coisa, tem alguma curiosidade, não só sobre a vida militar, mas sobre qualquer outra coisa que eu possa te responder, manda nos comentários. E tamo junto, se inscreve no canal, curte o vídeo aí, que isso ajuda muito a gente a continuar o trabalho. Um grande abraço, até mais.